Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conhecer a história de uma bauruense. Ela tem muita história boa para contar para gente. Já disputou a eleição como prefeita, vereadora por 3 mandatos. Isso mesmo. Além disso, ela é empresária, tem uma forte atuação na área da educação. Então, nós vamos conversar com Chiara Ranieri Bassetto para que ela traga um pouquinho da sua história pessoal e também profissional. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? Esse espaço que é um espaço que realmente me faz sentir saudades, sentir que estou em casa, sentir que estou em Bauru. Então, é uma maravilha estar aqui hoje. Alegria nossa de poder conversar um pouquinho com você e compartilhar a sua história com a nossa audiência. Então, para que o pessoal conheça mais sobre você, eu vou pedir que você apresente, né? A história dessa bauruense, a parte da família, começando lá da origem. Conta pra gente, Chiara. Eu sou realmente uma bauruense, filha de educadores, eu sou a terceira geração de educadores em Bauru, tenho 51 anos, tenho uma trajetória pública também, porque servi Bauru como vereadora por 3 mandatos. Então, a minha vida, ela profissionalmente, ela tem esses vieses, né? Raízes muito sólidas aqui em Bauru. E tenho uma família que constitui aqui também, meu marido Bassetto, natural de São Manuel, veio fazer faculdade aqui em Bauru. Nós nos formamos na mesma turma de análise de sistemas e trabalhamos em áreas muito próximas e, enfim, temos 2 filhas maravilhosas, a Alice com 16 anos e a Francesca com 11 anos. E estamos aqui construindo a nossa vida, como tantas pessoas, né, que trabalham, estudam, constituem família. E no nosso caso especial, a gente tem, vamos dizer assim, raízes, tanto na educação quanto na política, que vêm dos nossos avós, que são pioneiros também na cidade, né? Então, a gente acaba sendo muito conhecido aqui na cidade de Bauru e na região pelo trabalho que fizemos na educação. No Na caso, os meus família Ranieri, no caso, são 90 anos aí de histórias na área da educação? são 90 anos, né? Tudo começou com o Liceu Noroeste, com os meus avós, o professor José Ranieri e a professora Alice Vieira Ranieri, que fundaram o colégio. E aí, na sequência, os filhos, o meu pai, né, o professor Dudu Ranieri, Maria Lúcia e Sérvio Túlio, que deram continuidade ao colégio, muito sustentado pelas tias, principalmente a tia Rosa, que foi muito suporte dentro da escola pelo falecimento dos 2 professores muito jovens. O meu pai, como sendo o mais velho, assumiu a direção do colégio e levou o colégio para um cenário de maior destaque no interior do estado de São Paulo durante muitos anos. E há 27 anos, então, ele já se aposentando, vamos dizer assim, das atividades no liceu, fundou junto comigo e com o meu irmão Neto a FIB. Né? Faculdades Então, Integradas de Bauru. Você está à frente na exatamente. direção, Eu sou como diretora diretora. acadêmica desde a fundação, desde a autorização do primeiro funcionamento de curso. Então, assim, a minha vida é dedicada realmente à educação, à FIB em especial, mas fui também professora no liceu. Então, eu Você sou atuou em várias frentes, em várias desde o frentes. fundamental, do ensino É, médio e também na parte acadêmica. eu sou Fala pra analista de gente sobre. sistemas de formação, Uhum. então, quando eu me formei, foi quando apareceu o Windows, o mouse, e aí foi aquela proliferação de aplicativos, escolas de informática. E no caso do liceu, que tinham muitos cursos técnicos, houve assim a necessidade de se incluir disciplina de informática em todos os cursos. E aí foi quando eu comecei a minha vida acadêmica como docente, como professora, no liceu em especial, desde
o ensino fundamental, então eu peguei o fundamental, eu peguei o médio, o técnico, né? Paralelamente, a minha mãe também, naquele momento, estava fundando uma escola junto com meu pai, a Domus Educandi, e ali eu também comecei o meu trabalho de professora para a educação infantil, né? E tudo na área de informática. E na sequência, né, com a FIB, aí na direção e também como docente do primeiro curso da FIB, que foi o curso de administração, eu fui professora também na pós-graduação, e aí eu segui a minha trajetória de formação na área de gestão, na área E nessa de sua trajetória, pesquisa. inclusive, assim, fala pra gente os desafios, porque nem tudo são flores, Não, né? Os desafios e também imagina. as alegrias que você continua atuando nessa área da educação fortemente, seguindo o legado da família. A minha vida hoje, né, eu digo assim, eu estou fora da política há 1 ano. Então, a minha vida hoje, ela está muito focada na FIB. Então, é uma instituição que tem 20 cursos de graduação, mas tantos outros de pós-graduação, e que se prepara para uma transformação de organização acadêmica, de faculdades integradas para centro universitário, então com foco maior na pesquisa, mas é uma instituição que tem um corpo docente muito sólido, né? Eu acho que isso é a característica de alguém que fundou uma instituição de ensino superior sabendo o que é educação, que não fundou uma instituição de ensino superior para fazer negócio, para fazer comércio, para vender curso, é para formar gente, para formar bons profissionais. Então, o corpo docente da FIB, eu digo assim, é o que brilha na instituição. Claro que houve um investimento gigantesco em infraestrutura física e tecnológica, que é constante isso. O campus da FIB é maravilhoso, né? A estrutura tecnológica é excepcional, mas o que nós temos de mais especial dentro da instituição é o corpo docente. E é com essa tranquilidade que nós estamos preparando a instituição para um novo futuro daqui para frente. Importante formar pessoas, como você disse. E Isso. também você trouxe aqui que está 1 ano fora da política. Já vamos entrar nela, então, falando um pouco, né, o que te levou a se candidatar, né, para prefeita e ficar também, se foram 3 anos como vereadora. Isso te deu uma base também para se inscrever, tentar essa candidatura? Sempre é. Eu falo assim, eu nasci num berço político, porque, embora a gente tenha nascido dentro de escola, a escola do meu pai, no caso o liceu, era também um local de encontros políticos, porque ele sempre esteve no meio, né? Ele era presidente de partido, ele disputou várias eleições à prefeitura, também a deputado, mas foi um secretário municipal de educação, foi secretário de esportes, lazer e turismo, foi presidente do departamento de água e esgoto, né? Ele sempre teve amigos que estavam no liceu e que eu conhecia e que faziam parte do dia a dia da nossa vida, que eu escutava no rádio, indo para o almoço na minha casa, que eu encontrava. Então, as pessoas eram muito próximas, né? Então, a política era muito presente e muito próxima. E aí, aos 25 anos, eu disputei a minha primeira eleição como candidata a vereadora, a contragosto do meu pai, porque não queria. Achava que não era para mim, não era para mulher. Naquela época, as mulheres eram, assim, se hoje nós já temos uma quantidade de mulheres pequena dentro dos espaços, né, de política e de poder, naquela época, então, muito mais, Essa inquietude né? sua já existia, porque você tem irmãos e nenhum deles seguiram o caminho da política. Então, na ocasião, eu acho que eu que me interessei. Meu irmão é 10 meses mais velho que eu, o Neto. E na ocasião, eu não sei por que eu que me coloquei, sabe? Eh, Era muito difícil você compor com mulheres na época. E o meu pai, como presidente do partido, ele convidava as pessoas para participarem, e mesmo que não quisessem tanto, ele dizia: olha, então se coloca, se você desistir, a gente substitui. E isso foi o que ele fez comigo também, né? Se coloca, porque a gente faz a substituição depois, vai sempre aparecer alguém que queira, para a gente não perder a legenda. E eu me coloquei. Mas aí na convenção eu me coloquei mesmo, né. E aí depois de um tempo, ele era candidato a vice-prefeito na época.
Depois de um tempo, ele percebeu que realmente estava levando muito a sério, porque podia fazer brindes naquela época. Aí eu comecei a produzir brindes, e eu morava com ele, porque eu era jovem, né? Não era casada, e os brindes iam tudo para sala dele, de casa. Então ele viu, ele me viu fazendo companhia, aí ele me chamou para fazer. E aí, assim, participei uma eleição como vereadora, uma como vice-prefeita, e aí na minha terceira disputa é que eu fui eleita vereadora. Descobri uma gravidez durante a campanha eleitoral, logo depois, né? Então, eu falei, eu fiz campanha grávida, assumi grávida, logo nos primeiros meses de trabalho, eu me licenciei. Então, assim, a minha filha mais velha, eu acho que ela é uma política nata, porque ela viveu, acho que desde, né, do momento aí da gestação, esse movimento, acho que mais do que eu, acho que é uma pessoa muito política também. Impossibilidades. E no final de um mandato de vereadora, eu me coloquei realmente como candidata a prefeita por convite das pessoas que, enfim, eram parceiras de Câmara e que entendiam que a Câmara tinha que lançar um candidato a prefeito, como aconteceu agora novamente, né? A Câmara tinha que ter um candidato a prefeito de oposição, e na ocasião, lá atrás, como agora, eu disputei a reeleição do prefeito, né? Então, Rodrigo Agostinho lá atrás e agora a Suelen. Então, é mais difícil, né? Porque além de existir um candidato que é amplamente conhecido, porque é o prefeito da cidade, tem a máquina na mão, né? E no caso, com aprovação. Nas duas situações, com aprovação de governo. Mas eu digo que O que você mais aprendeu nesse processo, nesse período, não só como vereador e também como nessa disputa como candidata a prefeita? olha, existe duas situações. Uma é a situação de candidato, né? Eu falo assim, campanha política não é para amador, ela é profissional. Né? Então, você monta uma empresa, desmonta a empresa em 3 meses. É muito difícil você fazer essa organização. Mais difícil ainda para quem é mãe e tem filhos. Mais difícil ainda para quem não é servidor público, porque não se licencia, então você tem a outra atividade profissional. E mais difícil ainda quando você está no mandato, porque você tem várias frentes de atuação e mais a campanha eleitoral. Então, é um aprendizado muito grande, mas é muito bonito a campanha eleitoral também. Né? Agora, o trabalho em si é o que me encanta, a campanha nem tanto, mas o trabalho de legislativo é algo assim que eu sempre, desde o começo do meu primeiro mandato, eu fui assim apaixonada, muito dedicada. Eu digo assim, eu Vamos fui falar vereadora de então, pandemia, eu vamos falar, trabalhei feito louca na pandemia, né? importante Então, mencionar, desafios então e alegrias que você teve nesses 3 mandatos. Conta pra gente. eu acho que eu ganhei muitos amigos. Eu acho que eu pude fazer um trabalho do jeito que eu gosto, né? Assim, com a transparência, com a franqueza, com a colocação das coisas como elas devem ser colocadas, né? Pensando no presente, mas também no futuro, trazendo pessoas boas para a política, porque quando a gente tem uma imagem pública, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que tudo que a gente faz, ela reflete. Então, jovens que vieram para a política por incentivo, por entender que a política não é um lugar feio, sujo. Existe espaços onde a política é a política do diálogo, que é a política mais bonita, sem os extremismos, né? De conversão realmente, de convergência. Então, eu acho que o trabalho em si, ele é diário, tem muito a ser feito, no legislativo, principalmente, eu acho que tem. Fiscalizar o dinheiro público é um dos papéis mais difíceis, talvez? O que você no- pode compartilhar com a gente, Henrique? São poucos que fazem o trabalho de fiscalização dos recursos públicos. Então, é importante que a gente sempre tenha nos espaços de legislativo pessoas com um perfil fiscalizador, né, que realmente trabalham documentalmente, que vão em loco verificar situações, né, que tenham o diálogo. E eu acho que isso está cada vez mais raro, e é onde talvez
os espaços de poder, tanto no executivo quanto no legislativo, eles perdem em termos de credibilidade, né? Porque as coisas, quando acontecem, já acontecem numa proporção, né, de escândalos e tudo mais. Então, quando a gente chama atenção para pequenos detalhes, eu acho que é tudo mais tranquilo de serem resolvidos do que quando vira um grande escândalo. Então, eu penso que a fiscalização é algo que eu sempre gostei muito de fazer. No seu olhar, E Chiara, qual que é o maior desafio para Bauru hoje? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, você responde para a gente já. Então, nós vamos para esse rápido intervalo. Você não sai daí, continue com a gente. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Chiara Ranieri, diretora acadêmica da instituição FIB. E antes do intervalo, havia perguntado sobre, Bauru. Qual que é o principal desafio que você vê para a nossa cidade hoje, no seu olhar e com a sua experiência já, de 3 mandatos, atuando fortemente? Como que você vê hoje a nossa querida Bauru? eu vejo com muita preocupação, né? Eu acho que nós vivemos um momento de muitas incertezas em termos de investimentos, empréstimos sendo cogitados, milionários, que podem inviabilizar a cidade num curto período de tempo, né? Além de várias situações que precisam ser colocadas como prioridade. A mais importante de todas é aquela que requer maior investimento, no meu ponto de vista, de algo que não está sendo feito, versa sobre saneamento básico. Então, falar assim, nós estamos no estado de São Paulo, uma cidade do porte de Bauru, de 400 mil habitantes, né? Líder na região, referência durante muitos anos como uma cidade pujante, vivendo situações onde a gente está falando que um grande problema da cidade é o saneamento. Quando a gente fala saneamento, né, para que todos consigam entender onde é que a gente fala de saneamento, a gente fala de saneamento quando a gente fala do lixo, né, do resíduo, a gestão dos resíduos sólidos. A gente fala da água e do esgoto. Então, nós ainda temos falta da água, nós não temos nada praticamente de esgoto tratado. E nós falamos de drenagem, que nós não temos sequer um plano municipal de drenagem. Então, com as mudanças climáticas, enchentes, muita água, o problema de drenagem ele se tornou um problema crônico em Bauru. Então, é isso. Tudo isso está dentro do quê? De uma pauta ambiental, uma pauta de meio ambiente. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa ainda amadurecer e crescer e investir muito e rapidamente para que seja resolvido. A cidade, ela perde muito em crescimento, né, em desenvolvimento, quando ela não se preocupa com essas questões. E se preocupar e resolver as questões. Não empurrar isso para um futuro, né, que não é de uma gestão atual. Quando você fala também do desenvolvimento, a questão do desenvolvimento econômico, você acha que também tem que caminhar junto com o social? Não tem como você falar de desenvolvimento sem você falar de desenvolvimento social e econômico juntos. Para mim, é uma pauta só, né? Você precisa ter o desenvolvimento econômico para que a gente consiga desenvolver também socialmente a cidade. A gente precisa ter o recurso para que a gente consiga investir, principalmente em áreas onde as pessoas dependem exclusivamente do poder público. E aí eu vou falar de saúde, eu vou falar de educação, né? As duas principais áreas, mas a gente fala de transporte, né? A gente fala de todas as áreas de serviços que são serviços financiados pelo poder público. Não tem como ser diferente, né? Então, são áreas que me preocupam muito, né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, não é só a indústria que a gente pensa, as pessoas logo pensam em indústria. Bauru tem uma diversidade muito grande e ela se sustenta em tempos de economia frágil justamente por conta dessa diversidade, né? Então, é uma cidade que tem tudo para dar certo.
E você mencionou, né, referente a um ano, distante aí da política, mas pretende voltar? Como que está o andamento você do Partido União? E conta pra gente quais são as previsões futuras, já adianta para nós. E você trouxe aqui também a questão da família, né, o Baceto, o esposo, tem as filhas, e de que forma também que a família contribui e apoia você seguir nessa carreira política? Eu acho que existe um respeito, uma admiração, de todos na minha família pelo trabalho que eu já realizei e acaba sendo, vamos dizer assim, um um uma rede de apoio muito forte, né, quando existe isso e entende que: "Olha, nós queremos você conosco, mas você precisa seguir, porque a cidade precisa também". E tudo que eu fiz até hoje, eu fiz por Bauru. Nunca saí candidata a eleições que não fossem eleições municipais, mas agora, em 2026, muito possivelmente, eu saia pela primeira vez candidata numa eleição estadual. Então, possivelmente, eu seja candidata a deputada estadual. O meu partido, União Brasil, conta com isso já. Está oferecendo uma estrutura de campanha, um suporte muito bom. É um partido que eu nasci, então eu fui PFL, que se transformou depois em DEM e que se transformou em União Brasil. Então eu tenho lastro, tenho trajetória, eu conheço as pessoas do partido que me respeitam, que eu respeito e que entendem que neste momento seria uma candidatura viável para eleição, né? E eu acho que Bauru precisa de um deputado estadual e também reconheço o potencial de votos que tenho para essa eleição de 2026, sendo possível, sim, né, sair candidata, ter êxito e continuar a ajudar a cidade de Bauru e toda a região. E quando Chiara Ranieri não está trabalhando, né, na parte da educação, ou até mesmo pensando nessa questão política, o que você gosta de fazer? Qual é o hobby? Qual que é o seu entretenimento? Aquele momento de relaxamento? Ai, olha, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa bem caseira, então eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que trabalho manhã, tarde, noite e, assim, o tempo que eu tenho livre, eu gosto de ficar em casa. Minhas filhas estão numa idade que gostam de passear, então eu vou muito a shopping com elas, saio para comer, mas eu não sou uma pessoa de barzinho, de, enfim, de shows, eu sou muito, muito caseira mesmo. Com exceção do carnaval, que eu tenho meu bloquinho do coração, que todos os anos eu saio, que eu falo que é o meu carnaval. Eu sou uma pessoa que cultivo orquídeas, eu eh, cozinho, eu assisto filme, é uma grande paixão minha, né? Eu digo que na época que nós passamos aqui em Bauru sem grandes cinemas, eu saía daqui, ia para Ribeirão Preto só para assistir filme e voltava. Isso antes das filhas, né? Mas são coisas que eu gosto de fazer, né? E que eu falo, colocam a gente em equilíbrio, em harmonia, né? Com outras áreas que não são só as áreas de trabalho, de estresse, né? Que trazem E a- esse ambiente mais acolhedor e tudo que eu faço com a minha família. Fora do trabalho, é tudo juntinho. Muito bom, até aproveitando toda a sua trajetória pessoal, profissional, para as mulheres, para todas nós, né? Porque você sempre com esse sorriso enfrenta os seus desafios, também tem as suas alegrias, deixando um recado especialmente para as mulheres. O que você compartilha, principalmente aquelas que têm um sonho, mas ainda não têm a coragem de seguir por causa dos desafios? Olha, eu acho que a gente não pode pensar muito. Se eu fosse pensar muito, eu acho que eu não tinha encarado nenhum dos desafios aí na política. Então, eu diria o seguinte: experimentem, ingressem num partido político que haja uma, eh, vamos dizer, uma identidade, uma identificação com as pessoas que estão em nível municipal. Porque uma coisa é a gente pensar em partido em outros níveis, né? A outra é quem está aqui. Com quem você vai conviver? Em quem você confia?
né? São pessoas do bem, são pessoas honestas, são pessoas que vão acolher, que vão ajudar a conduzir. O meu partido, por exemplo, eu falo assim, eu gostaria de acolher muitas mulheres no meu partido. É muito difícil. Como presidente de partido, eu sei que é muito difícil. Às vezes parece que as mulheres estão sendo usadas, sabe? Não é isso, né? Os partidos precisam das mulheres. Então, sempre serão acolhidas. Você menciona que é muito difícil porque as próprias mulheres também não se candidatam? Não se candidatam, não se candidatam. Eu já conduzi 2 campanhas municipais, né? Meu pai era presidente do partido, com o falecimento dele há 7 anos, eu assumi o partido, então eu conduzi a eleição municipal passada, agora, né, de 2024, e também a de 2020 eu conduzi como presidente de partido. Nas 2 ocasiões, eu montei a chapa de candidatos a vereadores, né, fizemos as composições para a candidatura majoritária de prefeito, vice-prefeito, e eu percebi o quanto existe ainda uma resistência das mulheres na disputa, que pode ser uma resistência muito pessoal, muito particular, né, de pessoas que eu vejo uma grande liderança e que convidei para que ingressassem na política, mas pode ser também uma resistência, às vezes familiar, às vezes pela própria condição de trabalho, profissional, e que às vezes acham que não dá para conciliar. É importante fazer aquilo que você mencionou. Comece, pelo menos. Isso. Experimente, se dê a oportunidade. Exatamente. E olha, eu fui eleita na minha 3ª. Eu sempre digo isso. Falei, não saiam candidatos ou candidatas achando que na primeira disputa serão eleitos. Saem com muita vontade. Mas não precisa haver frustração nenhuma porque não foi eleita na primeira ou na segunda, né? Tudo é uma construção. A gente tem que se apresentar. É um processo, É né, um Chiara? processo. E até aproveitando agora para a gente fechando já o nosso bate-papo, porque conversa boa é assim, acaba rápido. Mas fica com gostinho de convite já para você voltar em outros momentos aqui. O que essa bauruense sonha em fazer pela cidade e deixar um recado para quem nos acompanha? Olha, eu sonho em fazer tudo o que eu puder pela cidade. Acho que quanto mais tempo a gente passa na política, mais a gente enxerga os grandes desafios que tem a cidade e os pequenos desafios também. Então, quanto mais a gente se aproxima dos problemas, mais a gente quer resolver, né? E não é porque às vezes a gente passa um tempo fora, eu falo que nessa vida tem tempo para tudo. Então, não é porque a gente sai no determinado momento, né, da vida pública que a gente não pode voltar novamente. Eu tenho muito a contribuir ainda e eu acho que eu tenho muito, 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 muito por fazer, não só em termos de realização política, mas também em termos de educação política, que é algo que eu gosto muito e eu acho que o meu partido tem muito a entregar, né, e formar grandes lideranças ainda para que a cidade ela continue num processo de construção sadio, vamos dizer, né? Excelente. Isso é o que a gente quer. Muito importante. Em poucas palavras, aquele recado para quem nos acompanha, para fechar. Olha, eu vou deixar 2 recados. Nunca parem de estudar e nunca param de realizar. Realizem tudo o que puderem, porque a gente nunca sabe qual vai ser o dia do nosso fim, né? Então, tenham pressa de estudar, pressa de realizar, porque o tempo é o tempo de Deus e tudo aquilo que a gente puder fazer e entregar na nossa vida não é para a gente, é para o outro e é isso aí que a gente veio fazer aqui. Muito bom. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, por esse bate-papo agradável. Desejo para você sucesso. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Parabéns pelo programa. Obrigada. Olha, então nós encerramos o nosso bate-papo de hoje com Chiara Rainieri, essa mulher que procura fazer a diferença na nossa querida Bauru. Eu agradeço a você porque nos acompanhou até o final desse bate-papo. Aqui eu vou deixando a minha imensa gratidão e meu abraço carinhoso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.